Olá, meninos! Mais uma vez aqui com a videoaula de arte para vocês, dando continuidade ao conteúdo da aula passada, que foi sobre a arte medieval, onde nós vamos introduzir aí agora o trovadorismo em si. Nós falamos um pouco sobre a arte românica, a arte gótica, sobre arquitetura, sobre pintura, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a música, que é o próprio trovadorismo, está na arte medieval, na Idade Média, e recapitular aí alguns pontos da aula passada sobre essa arte medieval, tá certo? Além disso, eu vou passar para vocês hoje as atividades que vocês deverão copiar o enunciado, colocando apenas as respostas no caderno de vocês e postando no GPA, tá certo? Qualquer dúvida, então, com relação ao conteúdo, façam as anotações para correção posterior, ok? Então, prosseguindo aí, gente, vamos continuar falando aí sobre a arte medieval, a música. Na arte medieval havia o predomínio da música sacra e erudita, né? Porque, como eu falei para vocês aí, era tudo muito voltado à questão da igreja, lembram? Tudo muito voltado para o lado da religião, o espiritual. Assim também vai ser com a música, né? A música sacra erudita era composta por vocal, melodias simples, cantadas a uma só voz, ou que era um canto monódico, ou seja, uma pessoa só, ou em conjunto, né, em elevação a Deus, que eram os famosos coros, né? Este tipo de cântico era denominado de cantochão. Havia poucos instrumentos que acompanhavam a música medieval. Muitos deles foram abolidos, pois incitavam o corpo e a alma a dançar e não a orar. Os principais instrumentos daquela época eram a harpa, viela, rabeca, alaúde, carrilhão, símbolos, flautas, saltério, etc. Então aqui, gente, é só um resuminho para vocês do que foi a música, né, da arte medieval, voltada aí pro religioso, né, vai falar aqui um pouquinho também sobre o canto gregoriano, né, que até hoje existem aí muito nas missas, assim, das mais tradicionais, né, que são os versos bíblicos recitados sem ritmo, harmonia ou acompanhamento. É uma reza, né, que se prolongam sílabas ou sons de palavras. Então, quem é cristão aí que vai na missa, são aquelas famosas homilias também dos padres que são cantadas, né? Então, isso surgiu na arte medieval, tá? Ainda falando aí sobre a música medieval, né? Existia a música não religiosa também, além das religiosas, né? Elas eram chamadas de profanas, justamente o contrário do que era religioso, né? Elas eram executadas pelos feudos nas praças, que é aí onde vai entrar aquela questão do próprio trovadorismo que vocês aprenderam lá na literatura, tá certo? Essas apresentações elas não tinham a autorização da igreja e eram feitas pelos plebeus, né? Era meio escondido, meio marginal, contava fatos de personagens locais, histórias das cruzadas e de amores com sentimentalismo exacerbado. Os artistas da música profana denominavam-se trovadores, saltimbancos e menestréis. Alguns deles tinham patrocinadores fixos, os senhores feudais. Às vezes inventavam trovas na hora, desafiando passantes e outros trovadores. Faz-nos lembrar a literatura de cordel, os desafios feitos no Brasil. Então, o que significa isso, pessoal? Esses trovadores aí que levavam essa arte medieval e essa música dentro da arte, eles eram usados por esses patrocinadores aí para criticar também o governo, para criticar alguma pessoa da sociedade, além de se fazer ouvir, né, pelas outras pessoas. Então, era a forma que eles tinham de protestar a respeito de alguma coisa ou simplesmente se manifestar a respeito de algo. Então, era muito comum isso na época que as pessoas se apresentassem em praças públicas, né, falando versos, contando histórias em forma de versos, né, como é feito também no cordel hoje em dia. Então, isso se chamavam trovas, né, e por isso que deu origem ao nome trovadorismo, tá? Eram também chamadas de músicas profanas. Então, esse trovadorismo aí, começou ali com as músicas profanas que eu falei para vocês,
eles passaram a ser muito teatrais, né? Essas apresentações musicais que eles faziam na praça, que eram proibidas, né, por ser consideradas profanas, eles eram bem teatrais. Então, devido ao monopólio aí da igreja, esses grupos aí, que acabaram se tornando teatrais, eles começaram a fazer as encenações no interior das igrejas, encenando peças religiosas mesmo, porque eles eram proibidos de falar sobre as coisas profanas, né, na rua. Então, eles começaram a criar o teatro medieval por conta do trovadorismo e da música, né? Então, eles começaram a encenar peças religiosas mesmo dentro das igrejas em latim. Então, quais eram os temas aí do teatro medieval? Ressurreição, né, o drama, os espetáculos também tratavam de, quando eram escondidos, né, sobre as histórias dos próprios, da própria sociedade, né, dos próprios reis, príncipes, enfim, da própria sociedade em si. Só que aí essas apresentações que já não eram religiosas, que eram consideradas como profanas, essas peças teatrais, eram feitas nos castelos, né? Nos feudos, né? Que eram os senhores feudais. Na igreja, os mistérios eram altos, que se baseavam na Bíblia. A moralidade eram textos que tratavam de gula, luxúria, como os pecados capitais. Já no século XVIII, com as transformações na vida urbana e o reflorescimento do comércio, as encenações deixaram de ser apresentadas só nas igrejas, né? E aí passou-se a se chamar farsa, que era um trecho, e interlúdio também, que era um trecho de uma composição musical intercalando várias partes, né? Tanto da farsa como do interlúdio. Eram sátiras, composições poéticas que visavam censurar ou ridicularizar defeitos ou vícios das pessoas da sociedade. Retratavam contos populares, geralmente apresentados em festas ou banquetes. Os menestréis, que eram as pessoas que cantavam essas trovas, né, e que faziam essas peças teatrais, eram chamados menestréis, eles tinham características de poetas, cantores, atores, né? E eles substituíam aí, em geral, aqueles poetas que eram considerados como culto, né? Que eram especializados nas histórias heróicas, contos de fadas e em fatos sensacionalistas, né? Eram histórias inventadas mesmo do que acontecia na sociedade. Foi daí também que surgiu essa questão dos contos de fadas no teatro medieval. Então, recapitulando aí, a música ela era religiosa e profana, sendo as profanas conhecidas como trovas, feitas por menestréis, né? Daí passou a se chamar a época do trovadorismo, né? E que deu origem ao teatro medieval, que também era dividido em profano e religioso teatro, tá? Sendo que o teatro religioso era voltado para interpretações de contos da Bíblia mesmo, e os profanos, eles contavam fatos heróicos e sensacionalistas e ridicularizavam as próprias pessoas da sociedade, certo? E para retornar aí, pessoal, na aula anterior, onde nós falamos da arte românica e da arte gótica, tem um resuminho aqui para vocês sobre o que foi a arte gótica, tá? E a arte românica, sobre arquitetura, né? Aqui nesse quadro. E um pequeno texto, recapitulando aí para relembrá-los o que foi a arte gótica para que vocês possam fazer as atividades aí. A arte gótica ela surgiu na França e se espalhou rapidamente através da Europa Ocidental. Ela foi um prosseguimento da arte românica e conseguiu um perfeito equilíbrio de expressão. Nesse estilo, o que mais se destaca é a arquitetura, o clima religioso da época, que favorecia a construção de igrejas, com linhas ascendentes que terminavam em abóbadas, vitrais, que também tiveram grande importância, né, que eram aqueles vidros coloridos que eu falei para vocês na aula passada, com suas variedades de mosaicos de vidro que atenuavam a luz no interior e levavam também, né, gente, luz para o interior das igrejas e das construções em si. Entre as mais famosas igrejas góticas estão de Notre Dame, na França, Westminster,
na Inglaterra, e a Catedral de Colônia, na Alemanha, tá? Então, são as obras aí góticas. Aqui tem um pequeno exemplozinho, né, do que foi a arte românica, que era constituída pelos afrescos, as esculturas estilizadas, igrejas com arco cilíndrico, e os góticos, que eram mais voltados para os vitrais, esculturas mais naturais, e catedrais com arcos de ponta, que eram bem altos. Lembra que eu falei para vocês? Então, aqui, vocês vão ler as atividades. Primeira atividade aqui, no caso, são 8 atividades de alternativas entre certo e errado, tá? Então, leiam, respondam e copiem os enunciados com as respostas corretas, tá certo? Voltem no conteúdo e assistam o vídeo novamente, caso seja necessário, tá bom? Obrigada, pessoal, por assistirem essa aula até aqui. Façam os exercícios com capricho, tá? Leiam com bastante atenção e caso tenha alguma dúvida ainda, me chamem no WhatsApp, escrevam suas dúvidas, tá? Para que eu possa tirar lá, ok? Até a próxima e na próxima aula corrigimos as atividades, ok? Obrigada, até mais, tchau, tchau.